Nós vimos até agora que no capítulo 1 temos uma introdução ao livro, onde Jesus Cristo é a personagem de destaque. Aliás, ele é destaque de todo o livro do Apocalipse, porque é a revelação de Jesus Cristo que Deus fez dele e, através de um anjo, e às vezes através do próprio Jesus, notificou ao seu servo João, o apóstolo que estava exilado na pequena ilha de Patmos. Então, capítulos 2 e 3, as cartas escritas, palavras de Jesus dirigidas às igrejas, às 7 igrejas da Ásia Menor, onde Jesus conhece intimamente tudo, todas as coisas e a vida de cada igreja, inclusive a vida dessa igreja e a nossa vida pessoalmente. E ele faz elogios àquelas igrejas que tinham as coisas para serem elogiadas, a firmeza de alguns, a luta, o labor, a persistência, a fidelidade e tudo mais. Mas também ele faz algumas reprovações para algumas igrejas pela conduta que estavam tendo. E aí ele aconselha a consertar o que está errado e a prosseguir a vida, e terminando cada carta sempre com uma promessa, olhando para o futuro. E assim é a nossa vida. Nós estamos aqui, neste mundo, vivemos aqui por enquanto, mas nosso lugar definitivo não é aqui. Então, vivemos aqui, mas com o nosso olhar no futuro que Deus tem reservado para nós. Capítulo 4, capítulos 4 e 5, a visão do trono de Deus, alguém sentado no trono, que é Deus, e um livro, o livro na mão direita e o cordeiro, o único que foi achado digno de abrir o livro. E no capítulo 6, então, o João está vendo agora que o livro começou a ser aberto. E temos aí no capítulo 6, são 7 selos. No capítulo 6, nós temos a abertura de 6 selos, e depois aí faz uma pausa na abertura dos selos, aí no capítulo 7, e a abertura do 7º selo só vai ocorrer aí no capítulo 8. No capítulo 8, e aí vem então as 7 trombetas. Então, 6 selos estão abertos, no 7º selo abre as portas para que as trombetas sejam tocadas. E aí nós temos, então, as 7 trombetas, que aparecem, capítulos 8 e 9, né? 8 e 9, as 7 trombetas. Na realidade, no capítulo 9, encerra com a 6ª trombeta também, porque a 7ª trombeta só vai ser tocada lá na frente, no capítulo 11, versículo 15. E quando essa 7ª trombeta é tocada, então, também ela dá início aí às 15 taças, 15 menos 8, 7, né? Vocês não esperaram fazer a conta, já ficam precipitados aí. As 7 taças, eu ia falar capítulo 15, falei, né? Então, aí vem as 7 taças. Nem é no 15, né? É no 16. 16, as 7 taças da ira de Deus. Então são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Os selos, eles descrevem o que está acontecendo na história. A visão, o livro é aberto, o livro da história. Então, a visão do que está acontecendo na história. Eu não vou ler todo o capítulo, porque não vamos ter tempo para isso, mas aqui na questão dos selos, os 4 primeiros selos, a visão de 4 cavalos. O primeiro cavalo é um cavalo branco, o segundo cavalo é um cavalo vermelho, o terceiro é um cavalo preto, e o quarto, amarelo ou baio,
Baio, cavalo baio. É um amarelo meio desbotado, né? Algumas traduções trazem baio. Então, o cavalo branco, há duas interpretações, e assim é o livro do Apocalipse, né? Sempre tem 2 ou 3 interpretações, e só de gente entendida, né? Então, aí a gente tem que ver o seguinte: nós temos que procurar o que é essencial no livro, aquilo que não há discussão, que não há várias interpretações, né? E tem muito livro escrito, muito comentário sobre o Apocalipse, e cada um vai dizendo o que acha, e são estudiosos, não são pessoas levianas nem bobas. Tem muita gente falando abobrinha também, né? Muita conversa fiada sobre o Apocalipse também, mas eu estou falando de gente séria, né? E o cavalo branco, para alguns, John Stott entre eles, representa Jesus, a branco, pureza e etc., Jesus. Mas há outros estudiosos que acham que o cavalo branco aqui representa o poderio militar, que são os exércitos, o cavaleiro que sai conquistando e vencendo. E, na época de João, é claro, era o Império Romano que tinha esse poder, né? Sendo que João está tendo uma visão do que está acontecendo na terra, né? Isso aqui está tratando da terra, às vezes ele trata do céu, mas essa aqui é uma visão do que está acontecendo aqui neste mundo, né? Temos aqueles que acreditam que é Jesus, diz, não, o Evangelho, no meio de todo o caos que é este mundo, o Evangelho está sendo pregado e pessoas estão se convertendo, que é uma verdade, né? E aqueles que acreditam que fala de conquista de guerra também é uma realidade deste mundo, né? Então, você escolhe aquela que você quer e fica para você, tá? O outro cavalo é o vermelho, né? O vermelho representa o quê? Sangue, né? Cavalo vermelho, sangue. Foi dado, então, tirar a paz da terra, né? Cavalo vermelho, tirar a paz. Então, a falta de paz que há na terra está acontecendo na época de João. Aliás, a falta de paz na terra acontece desde que o pecado entrou no mundo, com Adão e Eva, né? Mas continua e vai cada vez estar maior, porque vai crescendo a população, vai crescendo a tecnologia, o poder militar está cada vez mais forte, as nações estão armadas, vivem discutindo, então essa é a realidade que a gente vive, né? E tira a paz. A questão do outro cavalo aí, do vermelho, é da guerra, né? O preto é a escassez na terra, escassez na terra. Escassez provocada pelo estado de coisas nesse mundo, tem muita gente passando fome. Você que falou ontem, né, Vívia? Quantas pessoas morrem por dia no mundo de fome? 10 mil pessoas morrem no mundo por dia de fome, morrem de fome, não tem o que comer, né? Então, é isso que ele está descrevendo, é a situação do mundo, né? Situação do mundo. Já acontecia na época dele e acontece sempre numa escala muito maior, né? E o outro fala da morte. Morrer, todo mundo vai morrer, mas parece que aqui a questão da morte são aquelas mortes que talvez não precisassem ocorrer, que são provocadas pela guerra, por desentendimentos e etc., né? Então, esses são os 4 cavalos. O quinto selo é diferente. O quinto selo diz assim, né? Quando se abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Lembrando que João está exilado por causa da palavra de Deus e por causa do seu testemunho de Jesus, né? Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra,
os que habitam sobre a terra e aos que praticam a maldade, né? Praticam a maldade, que levaram eles ao sofrimento, né? E à morte. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então, aqui agora ele já tem uma visão do céu, né? Não está mais falando da terra, ele está tendo esta visão daqueles que já morreram e que, na visão de João, falaram até quando, né, vai continuar esse estado de coisa. Na realidade, é um clamor por justiça, né? Um clamor por justiça. E a resposta foi que até que se completasse o número. Então, há um número estabelecido por Deus, que só Ele sabe, mais ninguém. Quando completar, então chega ao fim. Por enquanto, Deus está dando oportunidade, o evangelho do reino está sendo anunciado, pessoas estão se arrependendo, crendo no Senhor Jesus. Chegará o tempo em que Deus falou, acabou. Né? Acabou, chega. E é o tempo de Deus, que a Bíblia chama de o grande dia ou o dia do Senhor. Vivemos os últimos dias, mas o dia do Senhor virá também no final. O sexto, esse foi o quinto, né? O sexto aqui, o que é que fala? Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio grande terremoto, o sol. Então, aqui ele já está falando do final. E João é assim, no livro do Apocalipse. Ele está falando da terra, fala de acontecimentos no céu, mas também ele já fala o que vai acontecer no fim. E aí, quando você pensa que terminou o livro, porque ele já falou do final, ele começa tudo de novo, né? Essa é a maneira que ele tem de ir falando as mesmas verdades, repetindo, repetindo e repetindo. E isto aparece várias vezes no livro. Capítulo 7, vamos deixar para outra ocasião. E aí vem, então, as trombetas, né? Então, os selos, eles estão descrevendo o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo hoje, e o que vai continuar acontecendo até a volta do Senhor Jesus. As trombetas também estão acontecendo hoje. São os acontecimentos que falam do mesmo período da história. Estão falando da primeira vinda de Jesus e o que vai acontecer até a segunda vinda de Jesus. Mas nós podemos dizer que desde que Deus criou este mundo, Adão e Eva e pecaram, que esses sinais estão aí. Mas, pegando aqui o contexto de João, ele está falando para a época dele e também as coisas que ele viu, que estavam acontecendo e as que vão acontecer. As trombetas, elas são advertências de Deus, né? Advertências de Deus do seu justo juízo. E as trombetas, então, elas são já julgamentos de Deus sobre a humanidade, sobre as pessoas. Capítulo 8, quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé, junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. No versículo 7, o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve granizo e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva. Então, aqui a terra é atingida, mas veja que foi apenas uma parte, a terça parte. Deus é um Deus que coloca limites nas coisas. As pessoas vão até certo ponto, até onde Deus permite. Depois vem a segunda trombeta, que alcança o quê?
Vão olhando aí, vão me ajudando a falar. Hã? O mar, alcançou o mar. A terceira, os rios e as fontes das águas. E a quarta, o sol. Que vai ser a mesma coisa lá das taças, né? Então, aqui a questão, como o livro do Apocalipse é um livro simbólico em muitas coisas, pode ser que tudo isso aí seja literal, né? Mas pode ser que sejam as convulsões pelas quais esse mundo passa. Há alguns comentaristas que entendem assim as convulsões que o mundo passa e também toda a desgraça que acontece nesse planeta aqui, né? Os rios estão poluídos? O que é que vocês acham? O mar está poluído? A terra está sendo destruída? A camada de ozônio também, que falam tanto. Então, Deus nem precisa fazer nada, porque o homem se encarrega de fazer toda a desgraça que está aqui, né? Ele se encarrega de fazer isso e faz muito bem feito. O que não presta, ele faz muito bem feito, né? Haja vista a sujeira que há nesse mundo. O homem é o único ser no planeta que produz lixo, né? Produz lixo aos montes. Se você duvida, veja a nossa cidade como é que é, né? A sujeira que vai produzindo, poluição de rio e tudo. Então, se Deus não colocasse limites, o homem já tinha acabado com isso aqui há muito tempo. Mas Deus está segurando ainda. Deus está segurando ainda. E essas trombetas, então, elas têm uma razão de ser. Esse toque, esses avisos de Deus, do que está acontecendo no mundo, são como advertências que Deus vai fazendo, né? Para quê? Para provocar nas pessoas o arrependimento. Veja aí, capítulo 9, versículos 20 e 21. Porque a sexta trombeta, vamos ler aqui a sexta trombeta, né? No 13, o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos e tal e tal. Deixa eu ver aqui, que é meio longo aqui, né? Assim, 17, nesta visão contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, de jacinto, de enxofre, as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, os cavalos esquisitos, né? Suas bocas saía fogo, fumaça, enxofre, meu amigo. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas, foi morta a terça parte dos homens. Aqui atinge os homens também, né? Atinge os homens também. Então, terça parte da terra. Muita gente morreu aqui. Agora, olha aqui o versículo 20, e esse é o propósito de tudo isso. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Com tudo isso, com toda a calamidade, com toda a desgraça que há nesse mundo, as pessoas não olham para Deus, não se arrependeram. Parece que aqui é um lamento de Deus, né? Um lamento de Deus, porque o objetivo seria que aqueles que não morreram se arrependessem, mudassem de vida, mudassem de atitude, de postura em relação a Deus, em relação a Deus. Então, a Bíblia fala bastante em arrependimento, a necessidade das pessoas, de nós nos arrependermos de nossos pecados. Arrependimento significa uma mudança radical de vida, uma mudança radical na maneira de viver, no estilo de vida, uma mudança de atitude, de postura em relação a Deus e em relação às coisas de Deus. E esse é o desejo de Deus para as pessoas, que elas mudem a sua maneira de ser, que elas olhem para Deus,
que elas deem importância para aquilo que Deus está dizendo, mas mesmo com tudo que está acontecendo, parece que pouca gente está olhando, está mudando de vida, mudando de atitude, né? A Bíblia, então, como eu falei, ela fala bastante sobre o arrependimento. Fala sobre o arrependimento dos nossos pecados, que hoje já não é uma mensagem mais politicamente correta, né? Falar sobre pecado hoje já não é politicamente correto, né? Mas a Bíblia, nós temos que entender que ela fala bastante, porque sem arrependimento não há perdão de pecados. Não há salvação, não há salvação. As questões das punições de Deus, por que Deus pune? Porque Ele é um Deus justo, Ele é um Deus justo. E a palavra de Deus está cheia de recomendações para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e mudem de vida. Eu quero ler um comentário aqui, de um dos livros aí. Deixa-me ver qual que eu quero aqui sobre. Porque senão vem o quê? Vem a ira de Deus. A questão da ira de Deus é difícil para a gente entender. Porque quando a gente está irado, o que a gente faz? Só bobagem, né? Tudo errado, xinga, grita, esperneia, né? Faz de tudo, né? Eu sei que aqui ninguém nunca ficou irado, nunca fez isso, mas eu já fiz isso tantas vezes, né? Quando você está irado, você faz um monte de coisa, e aí é difícil a gente entender quando a Bíblia fala sobre a ira de Deus. Como é que pode Deus ficar irado, né? Vamos ver se a gente entende um pouquinho esse negócio aí. Eu peguei aqui, então, eu achei interessante a colocação que ele faz aqui, falando sobre... Depois vai falar também, além das trombetas, das taças, né? Temos de recordar mais uma vez que por trás das manifestações da ira de Deus contra a civilização rebelde, nas pragas das 7 trombetas e depois dos 7 flagelos, havia um plano de misericórdia. Havia um plano de misericórdia. Fazer com que as pessoas se arrependessem enquanto havia tempo. Enquanto havia tempo. Então, alguém pode ler novamente o 9:20, eu já li, mas vamos ler de novo. Alguém pode ler em voz bem alta aí para nós. Uma outra pessoa pode ler o 16:8 também. Assim que você tiver, leia. Tá. Então, o objetivo era fazer com que as pessoas se arrependessem. 16:8, outra pessoa pode ler? Nem se arrependeram, blasfemaram. Deus não é culpado por toda a desgraça que tem no mundo? Ou é Deus ou é o diabo, né? Um dos dois. Se for crente, é o diabo. Se for não crente, é Deus, né? Os dois têm costa larga, né? Os que irreversivelmente se decidiram pela hostilidade a Deus têm de se tornar objetos da ira divina antes que o reino de Deus seja estabelecido. É inimaginável que pessoas que odeiam o Messias de Deus e participam da perseguição ao povo de Deus entrem no reino de Deus, o reinado perfeito de Deus, e a instituição do seu governo no mundo inclui a necessidade de que aqueles que se recusam a se submeter a esse governo sejam julgados. A ira de Deus não é uma emoção humana,
é a reação pré-estabelecida da sua santidade à pecaminosidade e rebelião humanas. Enquanto Deus, em sua ira, não purificar o mundo de todo mal e rebelião, seu reino não pode vir. Por isso, no sentido mais amplo do plano de Deus para o homem, sua ira é necessária, correlata ao seu amor e à sua misericórdia. Dois dos principais temas do Apocalipse são a obstinação dos homens diante da salvação que Deus oferece, a obstinação, a teimosia, né? Manifesta em sua submissão à besta e o julgamento de Deus que tem de atingi-los. João enfatiza no Apocalipse a ira de Deus, mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento. Porém, não é de maneira inconsequente que seu evangelho, que expressa o amor de Deus, mais do que qualquer outro, falando do evangelho de João, né? Também insiste: quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Paulo inicia sua mais elaborada declaração sobre o evangelho da graça com as palavras: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Qualquer interpretação da mensagem do Novo Testamento que não inclua a ira de Deus, ela está mutilada. Então, Deus chega no momento em que ele fala assim: chega, acabou. Ele vai avisando, ele é longânimo, né? Tem um longo ânimo, né? Ele vai, mas chega no momento que Deus fala assim: olha, chega, não é? Chega. 2 Tessalonicenses, vamos abrir aí no capítulo 1 para ver uns versículos aí. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Deixa eu ver aqui os versículos. Depois você pode ler o texto completo, vai de 1:3 ao 12, né? Mas eu vou pegar o finalzinho, né? Versículo 7. E a vós outros que sois atribulados, Deus oferece alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus Cristo com os anjos do seu poder. Está falando aqui da segunda vinda de Jesus, né? Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado... Opa, é para parar ou não? Continua. Quando vier para ser glorificados nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, porque naquele dia, porquanto foi crido entre vós e nosso testemunho. Deus vem, Jesus vem, e Ele vai julgar, essa é a verdade. O nosso Deus é o Deus da graça, da misericórdia, mas também Ele é o justo juiz. A mensagem de arrependimento, ela é pregada em toda a Bíblia, né? É pregada em toda a Bíblia. João Batista, quando veio anunciando Jesus, olha como ele começou o ministério dele, né? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. Mensagem de arrependimento, de mudança de vida, de mudança de postura, de mudança de atitude em relação a Deus e a sua palavra. Jesus também, olha em Marcos, vamos em Marcos 1, 14 e 15. Marcos 1, 14 e 15, Jesus está falando aí
iniciando o seu ministério, né? 1, 14 e 15, Marcos. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O reino de Deus chegou, mas para entrar no reino precisa de arrependimento dos pecados e fé no Senhor Jesus. É difícil falar de arrependimento para quem não se reconhece pecador, né? E parece que não está falando para ele, né? Se eu não me reconheço pecador, o arrependimento para mim não faz o mínimo sentido, né? O mínimo sentido. Então, Deus está estendendo, né, a oportunidade de diversas maneiras para as pessoas. E as trombetas, elas indicam as oportunidades que Deus está dando. E para que as pessoas tomem jeito, se arrependam dos seus pecados. Antes que venham, então, as 7 taças da ira de Deus. Vamos dar uma olhadinha aí agora nas 7 taças. 7 taças, ou 7 flagelos, né? Esses flagelos aqui, eles também atingem, o primeiro atinge a terra, o segundo o mar, o terceiro os rios e o quarto o sol, assim como nas trombetas. Só que aqui o julgamento ele é total, nas trombetas os julgamentos foram parciais. Aqui o julgamento de Deus é colocando um ponto final. E chega o momento em que Deus coloca um ponto final. Ele fala, agora acabou, né? Agora acabou. O quarto flagelo derramou o sol e tal, com efeito. O quinto derramou a sua taça sobre o trono da besta. Agora aqui atinge o trono da besta, que ele já falou. Nós vamos estudar depois sobre a besta, né? O trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam as línguas por causa da dor que sentia. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Olha só agora, e não se arrependeram de suas obras. Continuam obstinados, né? Agora aqui atingiu o trono da besta, né? Nós vamos ver a besta, que é o sistema que predomina, né? A besta, na época do João, era o Império Romano, né? Representado pelo seu imperador, todo o poder que domina. E agora aqui, então, a besta, que o seu trono foi atingido, né? E aí, bem assim, o pessoal, porque tem pessoas que gostam da besta, né? Adoram a besta. Acham mal, porque a besta ela é interessante, né? É o sistema, né, que oferece muitas coisas. E quem é besta entra na da besta. Então, nem assim se arrependeram, nem assim. O sexto flagelo. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono. Isso eu já li, né? Esse é o quinto. O sexto. Quem pode ler o sexto aí, por favor? Também é pequeno. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então lhe saíram da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Tá.
Então, veja aqui que ele já falou do trono da besta, agora fala novamente da besta, né? Porque João é nesse estilo, ele vai repetindo os fatos que estão ocorrendo na história. Ele fala uma vez, depois fala outra, e começa tudo de novo, até culminar a história no final do livro, né? Então, nada do que vem desse julgamento, nada é coisa boa, né? Nada é coisa boa. Mas chega num ponto que Deus fala, agora, então, acabou, né? Acabou. E o sétima taça, então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Feito está significa acabou. Acabou. O que tinha que ser feito já foi feito. As oportunidades acabaram. E essa questão dos relâmpagos, vozes, sempre está relacionado com o trono de Deus, né? A grande cidade, versículo, se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Lembrou-se Deus da grande Babilônia, da meretriz, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Ele vai dar em detalhes depois da queda da Babilônia, mas aqui ele já está antecipando, né? Já está falando dos últimos momentos. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. Uma outra tradução diz 35 quilos. Já pensou? E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Continuaram blasfemando. Veja que é duro, né? É duro para a gente reconhecer o pecado da gente, né? Vocês acham que é difícil para a gente reconhecer o pecado? Vocês reconhecem facilmente. Eu sou cabeça dura. Então, a nossa natureza pecaminosa é coisa muito séria, né? É duro para quebrar isso, né? Muito bem. Então, o que está acontecendo na história, Deus está avisando e advertindo, e a ira de Deus não é que ela vai se manifestar só no final. Ela está sendo manifestada. Nós temos muitos exemplos na Bíblia. Ismael citou aqui o caso da Babilônia, né? Quando o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, no ano 586, a destruição de Jerusalém, do templo, o grande templo de Salomão. Mas isso não foi da noite para o dia. Deus foi avisando através dos profetas. Depois de Salomão, no ano 930, antes de Cristo, Deus dividiu o reino por causa do Salomão mesmo, né? Porque ele não teve um coração fiel, que já foi um juízo executado sobre Israel pela infidelidade do Salomão, que foi um homem sábio, mas o seu coração não foi totalmente voltado para Deus. Ele se misturou com os deuses lá da sua concubina, virou um censo para todo lado, né? 1000 mulheres, cada uma queimando. Isso você imagina, está louco. Então, Deus dividiu o reino, norte e sul. E, com a divisão do reino, no reino do sul, alguns reis prestaram. Do reino do norte, eu não estou lembrado se algum prestou. E o que eles fizeram? Eles levaram o povo a pecar, a se misturar com os deuses pagãos, né? Abandonaram Deus, abandonaram os princípios de Deus, chegaram até a queimar seus filhos em sacrifício a deuses pagãos, abominação a Deus. Deixar Deus para adorar outros deuses era considerado adultério, né? Porque Israel era a noiva de Deus, a menina de Deus, né? E daí, em 722, o reino do norte foi tomado pela Síria. Mas houve 208 anos
de avisos, de advertências, de toque de trombetas, e tocando trombeta, e falando, 208, não foi um dia, nem uma noite. Aí chegou um ponto que Deus trouxe a Síria de lá, terrível e pavorosa, que entrou em Samaria e arrasou com tudo, levou cativo as 10 tribos, que desapareceram da face da terra, nunca mais voltaram. E Judá, que é o reino do sul, Deus preservou por uma razão, por causa de Jesus, que Jesus é o leão da tribo de Judá. Aí Judá também foi levado cativo, mas 100 e tantos anos depois, fazendo a conta aqui, 722 para 586, nós perdemos a Chica, que está lá com as crianças, quanto é que dá? 136 com 208. 344. 344 anos avisando, e a trombeta tocando. E o povo continuou obstinado. Aí Deus falou, chega. E aí o Abacuque foi reclamar com Deus, até quando eu vou ficar gritando violento, o senhor não vai escutar? Aí Deus falou, Abacuque, você não viu nada ainda, cara. Você não viu nada. Você vai ver quando a Babilônia chegar aí você vai ver o que é. Eu estou levantando um povo que vai vir para castigo e juízo do meu povo. Então, Deus é um Deus justo, e a justiça é um atributo de Deus. Daí você pode perguntar, mas por que precisa tudo isso, né? Por que precisa tudo isso? Tem gente que fala assim, por que Deus não fez um plano diferente, né? Por que Ele não fez, por que Ele não proibiu Adão de pecar? Por que Ele não bolou um outro plano? Por quê? Então, há pessoas que tentam dar explicações, né? Por que Deus não tem outro plano. Eu prefiro ficar com a explicação dada aqui no profeta Jeremias, capítulo 45, versículo 9. Se for ler os livros e os teólogos entendidos, eles vão justificar e falar, não, porque tinha que dar o livre-arbítrio, senão não sei o quê, papai, vão falar um monte de coisa, né? Eu fico com Isaías 45, 9, que diz o seguinte, ai daquele que... Jeremias é o outro, eu vou falar do Jeremias, os dois estão 45 aqui, mas agora é Isaías 45, 9. Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dará o barro ao que lhe dá forma? Que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Eu fico com Isaías aqui. Um caquinho, entre outros cacos. Quer questionar Deus. Quer questionar Deus. Por que Deus não fez diferente? Por que Deus fez desse jeito? Você sabe que tem gente que entende mais do que Deus, né? Porque eles falam, Deus devia ter feito assim, 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 assim. Não tem gente que entende mais do que Deus? Deus não devia ter feito assim. Então, meu amigo, com todo respeito a você e a mim e aos seres humanos, que tem um caquinho, vai questionar, quem é você, cara, para questionar Deus? A xícara reclama para o oleiro, por que fez essa alça aqui mais tortinha? Não. Deixa para lá, vai. Deixa para lá. Então, o fato está aí, né? É que Deus
quando Adão e Eva pecaram, ele não abandonou Adão e Eva. Ele advertiu, a trombeta tocou ali antes, certo? A trombeta tocou, Deus avisando, vocês podem fazer de tudo, não me comam dessa árvore aqui. Porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Não falou assim, Deus? O que eles fizeram? Ah, não, vamos comer, porque a serpente chegou com a voz bem aveludada, bem suave, né? Desacreditando Deus, uma conversa macia, né? Conversa macia. E a Eva o que é que fez? Se encantou, né? Ontem teve alguém aqui que falou que a serpente chegou para Eva e falou: ah, essa fruta é boa para emagrecer, Eva. Você está aí folgada no jardim e tal, já está meio gordinha, vamos comer essa frutinha aqui. Uma por semana só, né? Você pode comer, depois você pode até fazer um suquinho, né? Toma em jejum. Agora eu pergunto, não é isso que o diabo faz com a gente? Ele tem voz macia, né? Quem é semelhante à besta? João pergunta aí. Mas na besta nós vamos falar outro dia. Então, Deus não abandonou Adão e Eva. Deus amaldiçoou a terra, amaldiçoou a serpente, mas Deus não amaldiçoou Adão e Eva. E Deus já prometeu, eu vou mandar alguém nascido de mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. Eu não sei como é que foi a cena lá no céu, a gente pode até imaginar, né? Pai, Filho e Espírito Santo conversando. Bicho, nós estamos com uma encrenca danada agora. Eles comeram. Não era para comer e comeram. O que nós vamos fazer? Alguém tem que ir lá. Alguém tem que ir lá. E Jesus veio. Para quê? Para satisfazer a própria justiça de Deus. Jesus fez justiça em nosso lugar. Ele fez pecado para satisfazer a justiça de Deus. É interessante isso, né? Então, o próprio Deus, ele tomou a iniciativa de aplacar a sua ira através do sacrifício de Cristo. O sangue de Cristo derramado na cruz. E por que só o sangue de Jesus? Porque é o Cordeiro sem defeito e sem mácula. Muitos poderiam morrer, e morrem, muitos mártires na história. Mas Jesus é o único credenciado para fazer isso. Como alguém disse, Deus fazendo assim, Ele entregou a si mesmo para nos salvar dele mesmo. Deus se entregou, Ele se entregou a si mesmo para nos salvar dele mesmo, para a gente não cair na mão dele. É amor isso ou não? É graça isso? É misericórdia? Então, Deus, Ele tem um direito que Ele conquistou em Cristo Jesus, de exigir justiça e de fazer justiça. Deus é justo, e Ele pode nos declarar justos. Declarar justos. Então, a justiça de Deus se revela na cruz de Jesus, com seu sangue derramado. E por isso, então, Deus vai avisando, e chamando e convocando pessoas
para que se arrependam e creiam no Evangelho e recebam de graça a dádiva da vida. Quem tem sede, vem a mim e beba, eu tenho água para dar, água limpa. Eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão jamais perecerá eternamente. Arrependam-se dos seus pecados. Creiam em mim, creiam em mim. Deus é o Deus da graça, da bondade e da misericórdia, mas também é o Deus do juízo. Chega o dia em que ele fala, acabou. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, endurece aqui e não se curva, será quebrantado de repente sem que haja cura. Deus é injusto? Não. 1000 vezes não. Mas Ele é o Deus da justiça. Amor, e amor exige justiça. E Ele é justo porque Ele providenciou todos os meios. O Evangelho está sendo proclamado. Pessoas que estão espalhadas aí pelo mundo, né? Espalhadas aí pelo mundo, pregando o Evangelho, enfrentando dureza, dificuldades, em lugares hostis. O reino de Deus está sendo anunciado. Deus está convocando pessoas para que se arrependam. Nos lugares mais distantes do mundo, a gente trabalhando, sofrendo, apanhando, sendo presos. Porque Deus, a trombeta está tocando, né? No meio do caos, o Evangelho está sendo espalhado. Que Deus nos dê graça e misericórdia, para que possamos ser encontrados fiéis. E que a gente ouça os toques de Deus e as trombetas de Deus. E que fiquemos livres das taças da sua ira. Porque ela está sendo derramada e continuará até o dia em que Deus vai fechar a cortina e falar, acabou. E aí Apocalipse fala isso, né? Aqueles que... eu tinha até pensado, eu queria encerrar aqui, eu vou fazer isso agora. Queria ler 2 bem-aventuranças, são 7, mas eu quero ler 2, lá no finalzinho do Apocalipse, 22, 7. O 22, 7 do Apocalipse diz assim: Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E o 22, 14 também, né? 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Bem-aventurados são essas pessoas que entram na cidade pelas portas. Aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Para este, a Bíblia declara que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Mas a ira de Deus, João 3,36, permanece sobre aqueles que são rebeldes. Que Deus nos ajude a viver com integridade. E vamos tornar, gente, esse Evangelho conhecido das pessoas. As pessoas precisam ouvir. Nós vamos fazer o papel de trombetas de Deus, né? Trombetas de Deus. Eu sei que hoje, em especial, parece que falar de Jesus é uma coisa antiquada, né? Que você não está sendo politicamente correto. Mas o Evangelho é para ser anunciado. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.